irmãos e irmãs em Cristo, dia de finados é sempre um dia que nós recordamos das pessoas que nós falecemos. Muitos de nós temos o desejo de ir ao cemitério, rezamos pelas intenções das pessoas que nós trazemos no nosso coração, que já não estão mais entre nós. Seguramente é um dos dias do ano que mais mexe com o nosso coração. Sem exceção, todos nós temos alguém que nós amamos que já partiu. Sejam pais, avós, irmãos. Tem algumas pessoas que têm uma dor ainda maior porque têm os filhos ou um filho que já partiu. Infelizmente, com o tempo, nós vamos tendo uma ideia muito mundana e muito pagã da morte. A palavra morte deveria ser substituída na nossa mente, no nosso coração, por abraço com Deus. A morte para alguém que se preparou durante a sua vida para se encontrar com Deus, seguramente será o momento mais feliz de todos. Durante a nossa vida nós vamos caminhando, começando no nosso batismo. No nosso batismo, Deus coloca sementes de eternidade na nossa alma. Quando nós somos confirmados através do sacramento da crisma, essas sementes de eternidade, elas são fortalecidas. Quando nós recebemos a Eucaristia, essas sementes de eternidade que existem na nossa alma, elas vão gerando frutos. E vai chegar um dia, nós não vamos morrer. Vai chegar um dia, Deus virá ao nosso encontro e dirá: venha viver comigo. A morte para nós que somos cristãos é isto. É o momento da nossa vida que Deus vem ao nosso encontro para nos chamar para viver eternamente com Ele. Por ser algo desafiador, por ser algo único na nossa vida, muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte. Mas sabe, quanto mais você evita o assunto, pior é. Quanto mais evita, pior é. Quanto mais nós não nos preparamos, quanto mais nós não nos preparamos evitando o assunto, pior é. Então existem algumas pessoas que de repente querem dar um jeitinho e arrumar uma solução para nos deixar confortáveis e tranquilos. E uma destas opções para deixar a alma, para deixar a pessoa tranquila, é, por exemplo, a reencarnação. E vão dizer assim: você era um gatinho, depois você se tornou um coelho, depois se tornou um pobre, aí depois morre e vai voltar uma rainha, depois morre e volta um papa, e aí você vai reencarnando, até você fazer tudo aquilo que é bom, e depois você se encontra definitivamente com Deus e você ressuscita. A reencarnação, com todo respeito a quem acredita, a reencarnação, além de uma agressão à inteligência, é uma agressão ao amor de Deus. A reencarnação é o mesmo que acreditar que Deus ele faz reciclagem. Deus ele pega uma alma velha e põe num corpo novo. E aí de repente esse corpo vai ficando velho, ele pega aquela alma nova e põe num corpo novo. Vai reciclando. Não tem lógica. A vida é uma só. Alguns poderiam dizer assim: padre, mas é muito injusto. Como que eu vou ter só uma chance de viver? E se eu errei? E se eu falhei? Eu vou perder-me por toda a eternidade? Não é justo. Querido irmão e irmã, não é justo. Todo dia de manhã Deus te dá uma oportunidade para recomeçar. Todo dia de manhã Deus te dá uma oportunidade para fazer um caminho diferente. Vamos ver no meu caso, 40 vezes 365. Não sou bom em matemática, mas olha, se um dia eu falar para Deus que faltou chance, Ele vai falar: cria vergonha na cara, seu padre.
faltou chance. Não faltou. A vida é uma só. Deus não espera perfeição de cada um de nós. Deus não espera perfeição. Perfeito é Ele. Imaculada é Maria Santíssima, nossa mãe. O que Deus espera de cada um de nós é um amor tão grande por Ele, que nós o coloquemos como centro da nossa vida. Não sou exemplo para ninguém, mas acontece alguns momentos da minha vida que eu estou andando pela rua, por exemplo, e eu tenho um sentimento assim: este não é o meu lugar. Algumas vezes eu estou, por exemplo, em um jantar, e dá aquele sentimento, por mais que as pessoas sejam amigas, por mais que as pessoas sejam próximas, o meu sentimento é: esse não é o meu lugar. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para a eternidade. Nós não somos seres deste mundo. Nós não fomos criados para este mundo. Ia ser muito triste, ia ser muito pequeno, ia ser muito vazio. Viver, morrer e acabou. Não é. Nós fomos, Santo Agostinho, ele define de uma forma muito bela a vida humana. Nós fomos criados para Deus. Enquanto o nosso coração não repousar em Deus, nós não teremos paz. Eu já disse sobre esse assunto e retomo novamente. E aqui, alguns nos acompanham em casa, pessoas que estão enfermas, pessoas que não puderam vir à igreja, mas aqueles que estão aqui. Eu repito o que eu já falei várias vezes. Querido irmão e irmã, vir à missa, rezar, não é uma obrigação. Se você não vier à missa, se você não rezar, se você não vier à missa, se você não rezar, para Deus não muda nada. A igreja continua a mesma. Nós não somos protestantes, que vamos fazer proselitismo religioso, que vamos buscar as pessoas ao laço na igreja. Não. Nós amamos, nós evangelizamos, nós convidamos. Não quer vir? Não venha. Eu vou, se eu tivesse um filho, uma filha, até 18 anos de idade, missa, e tem que ir mesmo. Hoje se vive nas casas a república, ou seja, o diálogo. Vamos ver o que é melhor. Não tem nada de ver o que é melhor, não. Em casa o pai e a mãe mandam. Eu conversando com uma mãe esse dia, uma pessoa de mais ou menos 55, 60 anos, e ela dizia: padre, meu filho falou para mim, mas eu vou trazer minha namorada para casa. Sim, senhora. Nem deve ter chamado a mãe de senhora, né? Eu vou trazer minha namorada para casa, sim, porque aqui também é minha casa. E aí a mãe abaixou a cabeça e falou: ele é livre, ele faz o que quer, tá bom, eu não quero, mas pode trazer. Pode trazer nada. A casa não é do filho, a casa é do pai e da mãe. A casa dos pais é do pai e da mãe. O filho não tem direito. O filho tem um direito de obedecer, direito de cumprir as ordens. Pode vir filho brigar comigo. É assim que funciona. Eu falei para ela: você é uma tola, você é uma fraca. Põe ordem na casa. Por isso que seu filho está todo desequilibrado. Põe ordem na casa. Não quer obedecer, não tem problema nenhum. Guarda um dinheirinho, compra uma casa, aluga uma casa e faz do jeito que quer. Nós vivemos uma geração fraca, porque nós vivemos uma geração sem valores. Aos poucos, nós vamos vendo as coisas aqui do mundo, aquelas que não são tão boas, e mesmo aquelas que são muito boas e muito belas. E o nosso coração, e aqui principalmente para quem reza, e eu continuo, principalmente para quem reza, principalmente para quem tem Deus, aos poucos nós vamos tendo esse sentimento. Que alegria se você já teve esse sentimento alguma vez na sua vida. Eu não fui criado para este mundo. Eu não fui criado para a terra. Eu fui criado para Deus. E eu retomo o assunto que eu estava dizendo. Meu amado, minha amada, vir na missa não é uma obrigação. Vir na missa é um gesto de amor. Vir na missa é um gesto de ação de graças. Todas as vezes que nós entramos na igreja, nós deveríamos dizer:
Senhor, eu estou aqui para devolver um pouco daquilo que o Senhor faz para comigo. Deus, Ele é tão bom, e Ele é bom todo o tempo, que vir na igreja, fazer adoração, rezar o terço, receber a Eucaristia, deve ser um gesto de ação de graças e de amor para com Deus. Se alegre, e se alegre muito, de ter a oportunidade de rezar. Algumas pessoas vão dizendo assim, eu me recordo quando eu tinha 18, 19, quando eu comecei a caminhar mais para Deus, a história é sempre a mesma. Eu ouvi até na minha casa, os meus pais são santos, muito católicos, mas eu comecei a ouvir, está ficando doido, está ficando maluco, é missa agora todo dia, é só adoração, agora só quer rezar. Eu ouvia isso. Quando a pessoa começa a caminhar para Deus, acontece 3 coisas na vida dessa pessoa. Primeiro, ela é ridicularizada. As pessoas dizem, demais, não precisa tudo isso, para quê? Gente do céu, para Deus é demais? Será que alguém pode dar tanto para Deus, que vai dar mais do que Ele dá para nós? Será que aquilo que nós oferecemos para Deus, um dia vai poder pagar aquilo que Ele faz por nós? Então, primeiro é a ridicularização. É tolo, é maluco, é demais, não precisa tudo isso. Veja a sua vida, veja o seu passado. Ah, não faz, lá fora não faz igual faz na igreja, é hipócrita. Então primeiro vem a ridicularização e vem as críticas. Depois vem a aceitação ou a indiferença. Ah, ela é assim mesmo, ele é assim mesmo. Ah, ele vai, ah, ela vai, não tem jeito, não vai mudar, vamos aceitar. E aí aceita. Eu estou dizendo porque muitos e muitas de vocês têm pessoas em casa que não vêm na igreja. E às vezes, eu abro parênteses, daqui a pouco termino. Tem gente que diz assim, eu rezo na minha casa. Não preciso ir na igreja para rezar, eu rezo na minha casa. Quem ama quer ver, quem ama quer tocar, quem ama quer se encontrar. Que amor que é esse que basta conversar por telemóvel? Não, quando a gente chama, a gente quer abraçar, quer ficar junto, quer gastar tempo. A casa de Deus é a igreja, tem que vir à igreja, tem que vir à igreja. Então, acontece uma aceitação, é assim, não tem jeito, é dessa forma. E se você persevera, passou pela ridicularização, passou pela indiferença ou aceitação, você vai chegar na terceira fase, no terceiro momento, que é referência. Você se torna referência. Alguém na sua família tem um problema, alguém no seu trabalho tem um problema e precisa de um aconselhamento, vão procurar você. A situação está ficando difícil e alguém precisa de oração, tem uma situação complicada, reza para mim, mãe, reza para mim, mãe. Mãe, pai, reza para mim. E alguém lá no trabalho, puxa, eu estou com um problema, não sei o que fazer. E a pessoa não vai dar o braço a torcer, mas ela já começa a falar, e ela já vai abrindo o coração, e é como se estivesse pedindo conselho. Não vou citar o nome da pessoa, poderia citar, porque é um elogio, não vou citar. Uma vez conversando com o senhor bispo, nós estávamos procurando uma pessoa para fazer um trabalho, para ajudar na igreja, e pensávamos em um homem, e eu conversando com ele, e ele falou, padre, o melhor homem, a pessoa que eu indico é esse. E eu falei, mas por que esse? Ele falou, porque eu vejo ele na missa todos os dias. Eu vejo ele na missa todos os dias, é um homem de fé, é referência, escolhe ele. Viu? Quando a coisa aperta, quando a situação fica difícil, quando nós precisamos de alguém, nós vamos procurar alguém sólido, nós vamos procurar alguém firme, alguém que nós sabemos que fica em pé, alguém que nós sabemos que não é perfeito, mas que é maduro e é referência. É isso, é isso. Se nós fizermos esse processo durante a nossa vida, dia da nossa morte, será apenas um detalhe.
será apenas o abraço final em Deus. Às vezes as pessoas me dizem assim: Padre, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não morrer. Eu tenho medo de não morrer. Imagina que desgraça viver para sempre aqui na terra. É uma desgraça. Imagina viver para sempre aqui. Quantos anos você tem, senhor padre? Eu tenho 7.415. Imagina que, graças a Deus que nós morremos. A vida aqui na terra, gente, é mais tristeza do que alegria. A vida aqui na terra é mais dificuldades do que prazer. Você sabe pelo trabalho, você sabe pela família, você sabe até pela igreja. A vida aqui é dura. Nós, graças a Deus, que nós temos como se fosse um tampão, como se fosse a tampa da panela, alguma coisa que cobre, que as pessoas não sabem aquilo que nós passamos no nosso coração. Não sabem aquilo que você passa na sua casa, não sabe aquilo que você passou na sua história, não sabe aquilo que você está vivendo agora. As pessoas não sabem as nossas tendências, não sabem os nossos vícios, não sabem as nossas tentações. Então parece que está tudo bem. Mas todos nós sabemos e temos no coração que a vida aqui na terra é dura. É mais dificuldades do que alegria. Imagina viver para sempre. Que Deus me chame hoje. Que Deus me chame hoje. Uma vez perguntaram, eu penso que foi a São Francisco Neri, o santo da alegria. Ele estava brincando, jogando, não sei se em Portugal tem esse mesmo nome que nós chamamos no Brasil, bilhar, é um jogo de bolas com taco. Ele estava brincando, jogando bilhar, jogo de bolas com taco, e perguntaram a ele: Padre Felipe, se o padre ficasse sabendo que ele iria morrer hoje, o que o padre faria? Faria uma boa confissão, iria para a igreja, choraria, iria para o cemitério, o que o padre faria? E ele disse assim: se eu soubesse que eu morreria hoje, eu continuaria jogando bilhar, continuaria brincando, porque ele está preparado para isso. O padre encerra a reflexão, encerra a homilia dizendo assim: reze pelas pessoas que você ama e já faleceram, mas lembre você mesmo, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono do papai e da mamãe, não. Tem gente que fica a vida toda lamuriando porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Eu amo meu pai e a minha mãe, amo demais. Quando eu entrei no seminário, eu fiz alguns acordos com Deus, como se fossem alguns contratos entre eu e Deus. E um dos acordos que eu falei para Deus é o seguinte: no começo eu nem queria muito ser padre, mas a vocação foi aumentando, eu fui dando os passos, fui gostando. Eu vou, mas eu quero meu pai e minha mãe na minha ordenação. É 11 anos de estudo, não sei como, dá um jeito, os dois têm que estar na minha ordenação. Eu morei em várias cidades do Brasil. Todas as cidades que eu morei, norte, sul, centro, os meus pais foram. Morei nos Estados Unidos, meus pais foram. Moro em Macau, os meus pais vieram. Morei em Hong Kong, os meus pais foram. Olha como que Deus é bom. Deus não dá só aquilo que a gente pede, Ele dá muito mais. Ele falou: Padre, eu não queria só que os seus pais estivessem na sua ordenação, queria que eles fossem em todos os lugares que você viveu. Mas eu tenho consciência, os meus pais, antes de serem meus pais, eles são filhos de Deus. Um dia eles vão partir, e eu vou amá-los e vou fazer o possível para amá-los bem. Estou em dívida com os meus pais, já faz umas 3 semanas que eu não ligo. Estou em dívida, tenho que ligar. Daqui a pouco já vem mensagem: lembra ainda que tem mãe? É assim, estou em dívida. Mas os meus pais não são meus. Os nossos filhos não são nossos. Só Deus não vai embora. Só Deus não vai embora. Que durante a sua vida, que durante a nossa vida, nós nos preparemos para este encontro e esse abraço com Deus.
4 coisas para nós nos prepararmos, e eu digo rapidamente e cada um se avalia. 4 coisas para nos prepararmos. Confissão. 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 Tem que se confessar. Eu tenho vergonha. Não me procura. Procura outro padre. Tem muito padre aqui em Macau. Tirando o Vaticano, tirando Roma, Macau é o local mais abençoado do mundo. Nunca vi um local tão abençoado. Você anda um pouco, tropeça numa igreja e num padre. É muita bênção, é muito beneficiado quem é católico em Macau. Não tem outro lugar do mundo. Não tem. Com um número tão pequeno de cristãos e com tantas igrejas e tantos padres, não tem. Só não confessa quem não quer. Confissão. Confissão é a lavagem da alma. Eucaristia. Se puder, missa todos os dias. Ninguém vai sofrer em receber a Eucaristia, só vai ganhar. Oração pessoal. Pode ser texto, pode ser adoração, pode ser meditação da Bíblia, qualquer oração pessoal, porque quem ama quer se encontrar. E por fim, amor ao próximo. Deus vai colocar pessoas na nossa vida. Não precisa concordar com tudo. Não precisa fazer do jeito que a pessoa quer, mas ame. Ame e ame, como Deus nos ama. Em silêncio façamos nossa oração, em silêncio peçamos esta graça. A graça de nos prepararmos para o abraço eterno. A graça não de sentirmos tristeza, mas de sentirmos esperança por aqueles que já partiram. Que um dia vamos nos encontrar com eles. E que Deus nos ajude a recordarmos, só Ele não vai embora.